Você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura de mais um capítulo do livro Agora que Sou Mãe, os desafios e aprendizados da maternidade, escrito por Flávia Kalina. Influências externas na educação da criança. Esse é um dos assuntos mais difíceis para mim, e talvez seja por isso que eu tenha deixado para falar a respeito só no fim do livro. Podemos nos esforçar ao máximo para que a educação dos nossos filhos não sofra influência externa, mas a verdade é que isso é praticamente impossível. Familiares, professores, coleguinhas, tecnologia. Tudo isso faz parte da realidade de nossas crianças e, de uma forma ou de outra, vai acabar os influenciando por completo. Quando tive a Vitória, um instinto superprotetor tomou conta de mim. Eu jamais imaginaria ter essa reação. Acontece que depois de ter estudado educação infantil, trabalhado em escolas e assim adquirido toda a minha bagagem teórica e prática, passei a achar que eu tinha resposta para quase tudo e que eu já sabia muito e não precisava de ajuda. Talvez por eu ter esperado pela Vitória durante tanto tempo, ou talvez por ter idealizado tanto a maternidade na minha cabeça, eu protegi a Vitória até do Ricardo. Na minha cabeça de supermãe, por não ter tido tanto contato com crianças, ele não tinha condições de cuidar da nossa filha. E eu é que deveria mostrar para ele como fazer tudo. Chega a ser engraçado como a vida sempre dá um jeito de nos ensinar tudo o que precisamos aprender. Esse senso super protetor e até um pouco prepotente durou apenas poucos meses. Bastou sentir a maternidade na pele para perceber que eu não vivia numa bolha. Eu precisava de quem estava à minha volta e ter influências de outras pessoas seria importante e essencial para minha filha. A vida não é uma fotografia em preto e branco. Existem inúmeras variações de cores. Assim como a convivência dos nossos filhos com o mundo não precisa ser pautada só no que acreditamos. Deixá-los ter contato com outras realidades e personalidades é extremamente enriquecedor. Quando eu era pequena, lembro que muitas pessoas cuidaram de mim. Avós por parte de mãe, de pai, de padrasto, além de tias, tios, primos e primas. Antigamente, as famílias grandes eram assim mesmo, todo mundo cuidava de todo mundo. Até as crianças cuidavam umas das outras, eu mesma cuidei dos meus irmãos. Havia diferença no estilo de educar, mas não se falava muito sobre teoria de educação, psicologia infantil, pedagogia, todo mundo se criava e se ajudava. Isso é uma coisa que praticamente acabou, pelo menos no meu círculo de convivência. Estamos muito mais individualistas, fechados, atarefados, cada qual no seu ritmo e na sua rotina. Não que seja necessariamente algo negativo, mas é fato que se perdeu e muito esse senso de comunidade. Talvez seja por isso que não tenhamos essa confiança tão grande de que os outros vão fazer um bom trabalho e de que eles podem sim conviver com nossas crianças e ajudá-las e ajudar a educá-las, mesmo que não tenham a mesma forma de pensar que nós. Outra consequência desse isolamento, somado ao aumento do acesso à informação, é o descrédito que as pessoas mais velhas enfrentam na nossa sociedade. A minha própria mãe sempre me fala: eu não sei como consegui criar vocês, porque eu não tinha acesso a absolutamente nenhum desses livros, estudos, pesquisas que você lê. E isso não significa de maneira alguma que ela não tenha sido capaz de educar a mim e meus irmãos, muito pelo contrário. Mesmo não sabendo as teorias da educação infantil, ela nos criou da melhor maneira possível. E é justamente por isso que temos de dar crédito aos nossos pais e às pessoas, todas as pessoas que não tiveram tanto acesso às informações, mas que deram o seu melhor, que fizeram o que sabiam com as ferramentas que tinham em mãos. Não que tenhamos de nos calar para tudo que os mais velhos dizem, afinal, respeitar não tem nada a ver com não questionar, pelo contrário, é ouvir e estabelecer um diálogo saudável. Mas, muitas vezes, temos de deixar a nossa implicância de lado, parar de questioná-los tanto e permitir que eles criem uma relação especial com os nossos filhos. Eles podem não ter lido tantos livros do universo de maternidade quanto nós, mas certamente eles têm mais experiência. E somar a experiência deles com as informações a que temos acesso, para mim, é um segredo de sucesso. Como lidar com as pessoas que não compartilham da mesma forma de educar que eu? Essa é uma das perguntas mais frequentes no meu canal e, na maioria das vezes, eu dou o seguinte conselho:
Não faça nada. Eu sei que não é simples. Eu mesma sinto uma aflição quando digo isso, mas pensando friamente, eu estaria podando e fazendo um desserviço à minha filha se não a deixasse ter experiências com pessoas que pensam e agem diferente de mim. Seria muita prepotência eu achar que tenho todas as respostas, que estou sempre certa, que o meu jeito de educar é o mais apropriado. Eu faço o melhor para minha filha, mas acredito que todo mundo sempre tem algo a oferecer. Sempre. Mas e se a mãe trabalha fora e precisa deixar a criança aos cuidados quase que integrais de alguém que defende outro método de educação? Bom, aí o desafio é bem maior. Eu aconselharia essa mãe a procurar outras alternativas. Isso porque eu acredito na importância de transmitir às nossas crianças uma educação consistente no que diz respeito à moral e valores. Eu não deixaria minha filha aos cuidados de alguém que acreditasse, por exemplo, que bater é o melhor caminho para disciplinar. Todos temos nossos limites e, para mim, esse é um deles. Então, nesse caso, eu buscaria outra saída. Mas, no geral, temos de dar um passo para trás, respirar fundo e observar a beleza na diferença. Mais do que um ensinamento a compartilhar, essa é uma lição que eu tenho de repetir diariamente para mim mesma, porque eu confesso que tenho dificuldades em simplesmente confiar a educação dos meus filhos a outra pessoa. Então, estou tentando mudar a minha mentalidade. Temos de ser muito gratos pela possibilidade de nossos filhos conviverem e aprenderem com os nossos pais, mães, tios e tias, irmãos e irmãs e avós e avós. É uma oportunidade sem igual deles criarem vínculos para a vida toda. E são justamente esses vínculos que farão deles pessoas seguras, centradas e confiantes nelas mesmas. Quando o assunto é contato com familiar, o desafio mais comum costuma ser com os avós, porque além de serem os familiares mais próximos depois da mãe e do pai, eles sentem um amor muito grande pelos netos. Imagino que muitos de nós vão se identificar. Muitos de vocês vão se identificar. Minha mãe, quando me liga, pergunta primeiro da Vitória e do Henrique para depois perguntar se eu estou bem. É um amor avassalador, muito lindo e forte. Só que na maioria das vezes ela trata os meus filhos de uma maneira diferente da que eu trataria. Justamente pelo fato de ser uma relação entre avó e netos. A grande obrigação de educar e de criar fica por conta dos pais. Para os avós, a oportunidade de usufruir, de aproveitar, de curtir, sem a responsabilidade que eles tinham conosco, os filhos. Para muitos, pode não ser fácil lidar com as interferências dos nossos pais na educação dos nossos filhos, pois às vezes temos opiniões diferentes deles, mas acredito que essas intervenções são saudáveis. Temos de deixar a relação se desenvolver sem nossa intervenção, salvo situações que colocam as crianças em risco. Afinal, eles são as pessoas que mais nos amam e que amam os netos ainda mais. Outro hábito que devemos cultivar e que eu mesma não faço o suficiente é o de confiar nos nossos filhos com base no desenvolvimento em que eles se encontram, na fase de desenvolvimento em que eles se encontram. Acreditar que a criança é capaz de se comunicar, de dizer não, de se proteger, de expressar suas necessidades e de se comportar de acordo com o que aprendeu em casa é fundamental para desenvolver uma relação saudável com ela. Muitas vezes, quando a minha mãe pede para a Vitória fazer alguma coisa, ela fala: "Não, a mamãe falou para não fazer." É engraçado, mas acima de tudo é uma prova do quão forte é a influência da mãe e do pai. E eu acredito do fundo do coração que se criarmos laços com os nossos filhos desde cedo, nenhuma outra influência pode atrapalhar a nossa relação com eles ou estragar a educação que demos em casa. Também é crucial sempre ter em mente que nós, mães e pais, não devemos projetar nas nossas crianças nossos problemas de relacionamento com outras pessoas. Podemos ter diferenças com nossos pais, sogros e irmãos, mas precisamos entender que a criança é um papel em branco e que merece a chance de começar uma nova história, um novo relacionamento. Até porque todos nós mudamos, evoluímos, nos arrependemos. Então não vale a pena nos apegarmos ao passado, interferir em uma relação que pode sim ser saudável e usar as nossas crianças como armas de chantagem. Quem mais sofre nessa confusão toda é a criança. Mãe é uma só, mas não é a única pessoa que existe no mundo da criança. Está aí um pensamento que eu sempre tento ter em mente, por mais difícil que seja admitir, eu não sou a única pessoa importante na vida da Vitória e do Henrique. Como eu,
O Ricardo, a Vitória e o Henrique moramos longe do restante da nossa família, temos de estar sempre atentos para não cair na armadilha de achar que vivemos numa bolha. Nossos filhos precisam da mãe e do pai? Sim, claro. Mas não é só de nós que eles necessitam. Eu mesma, durante a minha infância, pude contar com muitas pessoas. Conheci muita gente importante para o meu desenvolvimento. Aprendi diversas lições com familiares mais distantes. E não posso roubar dos meus filhos a oportunidade de criar esse tipo de vínculo com outras pessoas que também os amam. E assim como eu, querem o melhor para eles. O papel da escolinha na educação dos nossos filhos. Eu sempre fui muito determinada a somente colocar a Vitória na escola depois que ela completasse 4 anos. E essa minha opinião foi formada depois de eu ter lido algumas pesquisas e de acompanhar o trabalho de um escritor e psicólogo clínico canadense que eu gosto bastante, o Dr. Gordon Neufeld. Gordon Neufeld. Gordon Neufeld. Em seus livros, ele diz que nós colocamos os nossos filhos na escolinha porque queremos que eles socializem com outras crianças e que saibam se comportar em grupo. Porém, para que isso aconteça, eles precisam conviver intensamente conosco nos primeiros anos de vida e, mais do que isso, nos tomar como a principal referência. De acordo com ele, quando as crianças estão em grupo, elas têm pouco espaço para expressar a própria personalidade, tendem, portanto, a copiar as outras ou ficar quietas. Há, inclusive, escolas que privam os pequenos de expressarem suas opiniões e que os ensinam a ficarem quietos, sentados na carteira de cabeça baixa. E essa sempre foi a minha grande preocupação com relação à escolinha. Afinal, eu quero que meus filhos tenham espaço para se entender como pessoas. Como a faixa etária entre 0 e 6 anos é justamente a fase em que a criança define sua personalidade, eu não tinha a menor pressa de que a Vitória começasse a frequentar o ambiente escolar. Porém, ser mãe é também saber lidar com adversidades. Eu tentei resistir, mas conforme minha filha foi crescendo, percebi que se ela estivesse em casa em tempo integral, eu não conseguiria cumprir as tarefas mais burocráticas do meu canal no YouTube, nem tocar projetos paralelos. Então, um pouco antes dela completar 3 anos, me rendi e a coloquei na escolinha no período da manhã, das 8h30 às 13 da tarde. Escolhi uma escola Montessori, que é o método de educação que eu acredito mais relacionar o aprendizado a atividades cotidianas. Aliás, como pais e mães, um dos principais requisitos a que devemos prestar atenção na hora de procurar uma escolinha é o método de ensino, que precisa estar alinhado às nossas visões de mundo e aos valores que desejamos transmitir aos nossos filhos. Para mim, por exemplo, sempre foi essencial que a Vitória aprendesse brincando e descobrisse o mundo explorando atividades e objetos ao redor dela. Por isso, optei pelo método montessoriano. O que não significa que a escola que eu matriculei a Vitória seja perfeita. Aliás, para mães e pais, nunca vai existir a escola perfeita. Existe sim aquela que mais tem a ver com o que acreditamos. Porém, sempre haverá ressalvas. Será que a infraestrutura é a mais adequada? Será que os professores são os mais capacitados? Será que os coordenadores pedagógicos são os mais preparados para a função? Para me sentir mais segura, optei por colocar a Vitória em uma escola que eu já trabalhei há alguns anos, mas continuo sem ter respostas para todas essas questões. Como em muitos outros aspectos da maternidade, estou aprendendo na prática. Vejo minha filha reproduzir em casa as coisas que aprendeu na escola. Algumas são ótimas, outras nem tanto. Por isso é que eu reforço aqui a importância de servirmos como referência principal para as nossas crianças. E foi por isso que, a princípio, eu matriculei a Vitória para cursar apenas meio período. Não que quem precisa deixar os filhos o dia todo na escola esteja fazendo mal a eles, de forma alguma. Eu mesma sempre fiquei ou na escola ou com parentes enquanto minha mãe trabalhava, mas a socialização da criança tem fases. E a primeira, mais importante delas, é que nós ou pessoas da nossa confiança a ensinemos a se comportar em grupo, antes de ela experimentar essa vivência na prática. Por isso, devemos aproveitar ao máximo o tempo que passamos com nossas crianças. Esse é o melhor presente que podemos dar a elas. Obrigada por acompanhar esta parte deste capítulo do livro, Agora que sou mãe, os desafios e aprendizados da maternidade, escrito por Flávia Kalina.